Vamos então dar sequência ao estudo que estamos realizando esse trimestre, onde estamos considerando sobre tesouros da verdade. Nesta lição nós já tivemos vários pontos muito importantes e necessários da palavra de Deus sendo apresentado, sendo estudado. E nessas últimas lições nós temos considerado assuntos mais relacionados à questão do perdão. Semana passada estudamos sobre a questão da santificação e hoje vamos considerar acerca do antigo concerto e vamos ter um pouco mais de entendimento acerca desses pactos, dessas alianças que Deus estabeleceu com seu povo no passado e também quer estabelecer conosco. E vamos entender as etapas, as fases de todo esse processo. O verso para memorizar nós encontramos em Hebreus capítulo 8, verso 8, onde lemos assim: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Irmão Davi, neste verso aqui faz menção de um tempo onde Deus iria estabelecer uma nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá. Quando nós lemos sobre aliança ou sobre concerto na palavra de Deus, nem todos conseguem entender exatamente do que se tratava. E muito menos quando se fala de uma antiga e depois de uma nova, ou enfim. Mas gostaria que o irmão mencionasse um pouco, porque seria muito importante nessa introdução nós entendermos de fato o que são esses concertos, essas alianças, para que depois a gente consiga ser conduzido através da lição. Interessante que a Bíblia fala de concerto, ou pacto, ou aliança, que é a mesma coisa. Uhum. Então, aliança é um acordo, né? Um acordo. Agora, a Bíblia apresenta dois concertos, ou duas alianças, chama uma de velha e outra de nova, né? Nova aliança, velha aliança. Mas quando nós estudamos bem mais profundamente o assunto, nós descobrimos que a nova aliança é o concerto da graça, o concerto eterno. Uhum. Isso aqui ele surgiu na eternidade. E o chamado velho concerto, ou velha aliança, veio do Sinai. Aí vem a pergunta, por que uma que já existia desde a eternidade é chamada de nova, e uma que veio bem depois, no Sinai, é chamada de velho? Então, o que aconteceu? Por exemplo, quando Adão pecou, ele foi salvo pela nova aliança, que era o concerto da graça, né? Abraão creu no concerto da graça, Moisés, o concerto da graça, todos. Quer dizer, no Velho Testamento, todos foram salvos pelo concerto da graça, que é a nova aliança. Então vem a pergunta, por que ela, que era eterna, é chamada de nova, e o concerto do Sinai, que veio bem depois, é chamado de velho? O caso seguinte é que o concerto do Sinai é chamado de velho, ou primeiro concerto, porque ele foi confirmado no Sinai, com sangue. Logo que Moisés apresentou a lei de Deus, o concerto de salvação, que tem a lei como base, né? Ele fez sacrifícios, ele aspergiu sangue sobre a lei, sobre o povo, né? Mas o concerto da graça, que é o concerto eterno, que já existia desde a eternidade, ele só foi confirmado no Calvário. Então é chamado de novo, não porque seja novo, mas porque foi confirmado depois na cruz do Calvário. Então realmente o concerto do Sinai é chamado de velho, porque ele foi apresentado no Sinai e já foi confirmado ali mesmo, com sacrifício de animais, né? E o concerto da graça, que é o eterno, ele, embora seja o primeiro, ele é chamado de novo porque ele foi confirmado quando Jesus morreu no Calvário. Interessante. Então o que já existia antes, a sua confirmação foi depois, né? Isso. E aquele que veio depois, a sua confirmação antecedeu a confirmação do que era eterno, né? O concerto da graça. Exatamente. Só por uma questão de cronologia, né? Então, o concerto da graça ele está desde o passado, né? Desde o princípio, confirmado com Cristo na cruz. Mas nesse meio surge o concerto do Sinai. Ali que foi confirmado, conforme nós vamos ver até mais à frente na lição, com o sangue de animais. De animais, exatamente. Muito bem, então é interessante nós já termos isso em perspectiva quando nós estudarmos
os tópicos da lição. O texto da inspiração ainda nos diz assim: Deus viu o que estava acontecendo no acampamento. Mesmo enquanto a glória divina ainda repousava sobre o Sinai, viu que o povo havia cedido às tentações de Satanás e conspirava contra a norma a que haviam prometido obedecer. Sobre também esta condição do povo de Deus, nós vamos ver mais à frente na lição, quando eles confirmaram o pacto e depois, já poucos dias após, estavam quebrando aquele pacto que haviam estabelecido. Mas nós vamos ver com maiores detalhes ao longo do estudo desta lição. Vamos então passar ao primeiro tópico: a escravidão confunde mentes. Irmão Davi, qual foi a condição de Israel por vários anos e como essa situação afetava o conhecimento que tinham sobre Deus e as leis divinas? Depois que José foi para o Egito, eles viveram ainda um tempo de paz, né? Mas logo depois da morte de José, quando surgiu um novo rei, ele escravizou o povo. Então o povo perdeu o conhecimento da lei de Deus, eles ficaram familiarizados com aqueles ídolos do Egito, né? Eles perderam, a sua mente foi afetada pelo ambiente, né? Eles não tinham condições de estudar a palavra de Deus, de obedecer à lei de Deus, guardar o sábado. Então eles perderam de vista o plano da salvação, tudo isso, né? Ficaram com a mente embrutecida pela escravidão. Então perderam aquele discernimento do verdadeiro Deus, da sua condição, etc. Lembrando que foi um período de mais de um século, provavelmente, né, que eles ficaram escravizados. E é um período bastante grande, né? Uma nação que ela é suplantada por outra, num período como este, as identidades nacionais de um povo podem ser facilmente perdidas, né? E foi o que aconteceu com Israel. Exato. A ponto de a nota mencionar aqui que eles foram, além de não terem a liberdade de estabelecerem sistemas de educação, né? A nota não menciona isso, mas aqui já um sistema de educação religioso para manter sempre vivo a questão da lei de Deus, a questão de Deus, daquilo que Deus já houvera passado aos seus antepassados. Eles não tinham liberdade para isso. Então, além de não ter isso, por outro lado, eles tinham uma influência extremamente forte do paganismo ali do Egito, e que era muito forte, né? O sistema de... Existem nações que elas são um tanto que ateias, assim, ou laicas, né? Não valorizam tanto, mas no passado isso era muito valorizado, e o Egito dava um valor muito grande ao culto aos seus deuses, e aquilo impactou de uma forma muito forte na mente, então, do povo de Israel. Agora, né? há um detalhe que eu gostaria de destacar aqui. Dá a impressão assim que Deus deixou o povo para lá e ficaram escravos. Não foi isso, né? A inspiração diz que eles primeiro se comprometeram com a idolatria. Então a escravidão já veio como resultado do comprometimento do povo com a idolatria. Não foi assim que a escravidão veio por acaso. Eles se comprometeram com a idolatria e perderam o discernimento de Deus. E aí veio a escravidão como consequência disso. Então, na verdade, nós podemos dizer que foi apesar de ser posterior, né, mas o que aconteceu quando Babilônia veio e também foi como consequência, séculos depois, né, Babilônia veio, levou eles para o exílio, que foi como consequência do distanciamento deles de Deus. Então, aqui, essa escravidão também tem essa mesma conotação. Até em vários casos, Deus permitia a escravidão para o seu povo perceber que aqueles ídolos não valiam nada. Aí, na escravidão, eles criavam um tipo de antídoto contra a escravidão, contra a idolatria, né? Contra a idolatria. Muito bom, interessante. Esse detalhe histórico. Então, essa foi a condição, uma condição de escravidão, e isso afetou de uma forma ampla, né? Na verdade, que no caso, acentuou o problema. Certo. Já iniciado ainda, como o irmão Davi mencionou, no período ainda de paz que eles desfrutaram. Agora,
pergunta seguinte: aonde Deus os conduziu para que pudessem compreender a santidade da lei divina? Há um detalhe importante aqui, que antes de Deus dar a lei para o seu povo, ele precisa libertá-los. Então aí, isso aqui é um ponto-chave, porque nós não obedecemos para ser salvos. Nós somos salvos para obedecer. Então Deus primeiro tirou o pessoal da escravidão, levou ao Sinai, para ali dar a lei. Se ele desse a lei no Egito, eles não iam assimilar na escravidão. Então Deus primeiro liberta o pecador, para depois implantar a lei no coração. Então nós não somos, vamos gravar bem esse princípio aqui, né? Nós não somos salvos pela nossa obediência. Nós somos salvos pela graça de Deus para obedecer. Então Deus primeiro nos salva e põe a lei no coração. Interessante essa menção do irmão Davi, porque, olha só, eles estavam na condição de escravos, né? Servidão, e Deus tira eles de lá. Eles não tinham feito nada meritório. Não existia mérito para que Deus tirasse eles lá do Egito. Eles não obedeciam, porque a pergunta anterior até faz menção de que eles estavam bem envolvidos com a questão do paganismo ali do Egito. E tanto é que quando Moisés chega ali para falar com eles, para resgatá-los do Egito, assim que Faraó endureceu a escravidão, né? O trabalho que eles tinham que realizar, eles também ficaram com o coração endurecidos, agindo contra Moisés, não entendendo, né, tudo aquilo. Mas ainda assim Deus insiste com eles e tira eles lá da escravidão. E essa é a condição do ser humano. Olha só, aqui na nota diz assim: conduziu-os ao Mar Vermelho. Aqui eu acho maravilhoso o plano de Deus, porque quando Israel foi tirado do Egito, logo em seguida ali eles ficaram entre o mar, as montanhas e o exército. Sem saída. Ali não tinha nenhuma possibilidade humana de escapar. Então eu sempre considero que a libertação do Egito ali, naquela situação, é o exemplo clássico de salvação pela graça. Porque quando eles estavam ali diante do mar, diante das montanhas e diante do exército, o que eles podiam fazer? Absolutamente nada. Então Deus operou o livramento deles de maneira miraculosa, porque então eu chamo de exemplo clássico de salvação pela graça. Somente pela misericórdia de Deus, operando de uma forma miraculosa para salvar eles. Isso. Não havia saída humana, né? E é o que Deus faz por mim e por você, queridos internautas. Então, nesse primeiro tópico nós vimos sobre a escravidão que confunde as mentes. A escravidão do pecado também tem confundido as nossas mentes. Tem nos arrastado, nos aprisionado, na verdade, nessa condição que inclusive é natural ao ser humano, né? Nascemos como pecadores, com tendências ao pecado, e as primeiras práticas que realizamos na nossa vida, ainda quando bebês, ali logo de início já começa a surgir, começa a florescer, né? Aquilo que já está dentro do coração, que é o pecado. E nós vimos nessa experiência de libertação do povo de Israel lá do cativeiro do Egito, um exemplo, como mencionou o irmão Davi, um exemplo clássico da salvação pela graça de Deus. Pois o povo lá no Egito estava afastado de Deus, não fizeram nada para merecer o favor de Deus, mas ainda assim Deus vai, tira eles, para depois, já em liberdade da servidão, ali do cativeiro egípcio, agora em liberdade, já rumo à terra de Canaã, Deus estabelece um pacto com eles. Irmão Rosley, aqui na primeira pergunta, ainda voltando um pouquinho, sim, Êxodo 20, 1 e 2, ali está a lição. Primeiro verso 1, o que diz? Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Aí vem o primeiro mandamento. Então primeiro Deus tirou e depois deu os mandamentos. Exato. Então primeiro Deus liberta para depois implantar a sua lei, o seu pacto com o seu povo. E que nós, queridos internautas, possamos entender isso e viver essa experiência, né? Permitir também que Deus tire de dentro do nosso coração o pecado, a maldade, e então coloque em nós um coração novo, renovado. E que o Senhor nos abençoe, nos conceda a sua graça para isso. Amém?